Fala, minha gente das redes sociais do canal Carloto Júnior TV. Olha, Maranhão consegue acesso para a Série C de 2025. Já conhece o adversário das semifinais da Série D deste ano. O ITZ, programação para apresentação desta segunda-feira. Estreia na Série B do Maranhense na outra semana lá em Balsas. E o Copão Maranhão do Sul, suspenso pelo TJD, que mandou reintegrar a seleção de Imperatriz, e aguarda a comissão marcar o jogo entre Estreito e Imperatriz. Estes e outros assuntos você confere no Papo Esportivo desta segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Com esse barulho de obra, né? Vamos tocando assim mesmo, não tem jeito. Mas antes de falar sobre esse assunto, dá joinha no nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal. É importantíssimo, você não paga nada, é gratuito. Só vai estar ajudando aqui o canal, você que gosta das informações esportivas, tá? E não esquece de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Carloto Júnior TV. Bom, falando rapidamente aqui da Série D do Brasileiro, o Maranhão, como eu já falei aqui, conquistou heroicamente, né, o acesso para a Série C, venceu o Asa lá em Arapiraca por 3-0 e ontem conheceu o seu adversário, vai ser o Santa Cruz, o Santinha, lá de Recife, que empatou com o América lá na Arena das Dunas e, como tinha vencido o primeiro jogo, garantiu também acesso para a Série C do próximo ano. Então é Inter de Limeira, Barra de Santa Catarina, Maranhão e Santa Cruz ascendem à Série C do próximo ano. E as semifinais já estão definidas aí pela Confederação Brasileira de Futebol. O Maranhão enfrenta o Santa Cruz, o Barra de Santa Catarina enfrenta a Inter de Limeira. Tá? O primeiro jogo, os primeiros jogos devem acontecer nesse próximo fim de semana. O Maranhão lá em São Luís, no Castelão, o Barra lá em Santa Catarina. E no outro fim de semana, os jogos da volta, né? O Maranhão vai decidir presença na final lá no Arruda, em Recife, com casa cheia. Mas olha, eu estou sentindo um cheirinho aí de classificação do MAC para a final dessa Série D. E vamos torcer, né? Porque é bom para o Maranhão, melhora o ranking da federação e isso faz com que o futebol do Maranhão possa ter mais vagas aí nas competições da CBF. Claro que não agora, mas cada vez que vai melhorando, que vai subindo, que vai ascendendo séries, a federação vai ganhando pontos no ranking. Daqui a pouco, quem sabe, a gente volta a ter a terceira vaga da Copa do Brasil, beleza? Lembrando que com acesso aí do Maranhão, né? O IAP, que foi o terceiro colocado no Campeonato Maranhense, herda a vaga da Série D. Havendo mudança aí, teremos mais vaga para o Maranhão. Se tiver mudança, Imperatriz e Sampaio já estão garantidos. Entre o IAP, vamos ver se o Maranhão possa ter mais vagas para essa Série D do Brasileiro. Com relação ao ITZ Esporte, que vem reforçado para essa Série B com alguns jogadores do Imperatriz que jogaram este ano, né? Não sabemos quantos ainda. O Jamie é o técnico, o Carlão é o preparador físico, o Charles Guerreiro deve ser o coordenador, e não sei quantos jogadores a gente vai buscar essa informação para passar aqui para vocês, mas o ITZ deve começar os seus treinamentos nesta segunda-feira. A estreia está marcada para o dia 17, passando esta quarta-feira na outra, lá em Balsas, contra o Balsas. Série B que começa neste fim de semana, no sábado. São 3 grupos. Um grupo com 5, que é o grupo lá da capital, e 2 grupos com 3. Lá na capital classificam 4. E no grupo do interior classificam 2 de cada grupo. Tá? Então, vão ser 8 equipes da segunda fase. E o grupo do ITZ é ITZ, Cordino e Balsas. Jogos de ida e volta, os 2 primeiros passos. Vamos torcer para que o ITZ possa subir para a Série A, para que no próximo ano nós possamos ter 2 representantes na elite do futebol do Maranhão. O Imperatriz, Camalo de Aço, e o ITZ Esporte, o Camaleão da região Tocantins. E com relação ao Copão Maranhão do Sul, hein? O TJD, eu falei isso aqui na sexta-feira, deu ganho de causa a seleção de Imperatriz, que retorna para o Copão Maranhão do Sul, né? Inclusive a comissão organizadora do Copão já divulgou também uma nota acatando a decisão. Claro que ainda vai ter o julgamento do mérito, tá? Mas no momento, a Imperatriz está de volta ao Copão e agora tem que marcar o jogo contra o Estreito, que é o jogo da volta. A princípio, a organização deixou a critério de Estreito para escolher 13 ou 14, né? 13 ou 14 é o quê? Sábado e domingo? 13 sábado, 14 domingo. Então, o Estreito vai ter que se manifestar, porque se não marcar, corre o risco de ser eliminado da competição e aí perde toda a oportunidade
de conquistar o título. Né? Venceu o primeiro jogo 2-1, joga pelo empate, então é só jogar que classifica. Com um detalhe, né? Ainda vai ter o julgamento do mérito. Então, basta estreito, se achar que tem um direito, que está certo, nesse julgamento, apresentar provas concretas, né, de que o jogador atuou irregular, no caso, o Tainan. Mas vamos aguardar aí o posicionamento da comissão e do próprio Estreito para saber se teremos esse jogo no próximo fim de semana. O Estreito está ameaçando não jogar e recorrer. Para recorrer tem que ser no Superior Tribunal de Justiça, mas eu acho que tem que esperar o julgamento do mérito aí. E com relação ao Imperatriz, para fechar, né? Lá está tudo recesso, deve voltar em dezembro. E aí estão falando, é o Paulinho que deveria continuar. Gente, olha, contratação é o seguinte: tem duas pontas, quem contrata e quem está sendo contratado. Né? Não é só quem contrata querer, ou quem está sendo contratado querer. Não é assim. Tem que haver um acordo. Paulinho, quando saiu daqui, já disse que tinha propostas melhores, inclusive para este ano. Então não adianta ficar dizendo aqui, a diretoria deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Não tem como. Jogadores que, porventura, estão interessados em continuar, a Imperatriz tem conversado. Ainda não tem um número e nem nomes definidos. Tem apalavrado. Inclusive, esses jogadores que devem ser emprestados ao ITZ estão sendo justamente porque devem continuar no próximo ano. Mas a diretoria está fazendo a coisa correta para fazer um bom time para 2026. Beleza? Olha, dá joinha, compartilha, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho de... Uma ótima segunda-feira a todos. A gente se encontra pelos caminhos do futebol.